Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da Move, o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável, com muita prática e ciência, Cauê. Sem mimimi. E cá estamos nós, último episódio do ano. Episódio despedida de 2022. E dessa vez não com água, né? Com a cervejinha, então, pra brindar não podia ser diferente. Saúde. Uma resenha mais livre, sem um tema central, pra gente fechar o ano, batendo um papo aqui. Agradecer a galera que acompanhou ao longo do ano. Não ao longo do ano, que a gente começou, acho que foi outubro, se não me engano. Outubro. Por aí. Retomamos o podcast de 2023. A gente vai começar, se eu não me engano, já tem episódio no dia 5 de janeiro. 5 de janeiro já tem episódio. Sobre Exercise Snacks. Acabei de colocar no meu... Não adianta falar aqui porque isso aqui é gravado. Eu botei agora no story você falando, dando uma palhinha, dando um spoiler do episódio. Cauê, cara, que legal, cara. Prazer estar contigo de novo. Depois a gente dá uma pausa no projeto. Uma pausa forçada que a gente espera não dar mais. Em breve o nosso curso, né, Cauê? Exatamente. Cara, o prazer foi todo meu. Prazer, assim, eu acho que a gente não deveria ter parado, mas por força do destino a gente teve que parar. E agora é daqui pra frente, cara. Então... Que a gente converse muito aqui, que a gente caia muito na porrada aqui. Aliás, a gente cai pouco na porrada aqui, né? Em comparação que a gente cai fora das câmeras. Em off. Mas a gente cai na porrada fora das câmeras pra gente não cair na porrada. Mas de vez em quando... De vez em quando a gente cai aqui, porque a gente, assim, é a vida como ela é. A gente trabalha junto, mas... em alguns momentos, pouco, sim, a gente diverge. Eu gosto mais da palavra divergir do que da palavra discordar. Muitos momentos, na maioria, a gente converge, mas nas que a gente diverge, a gente trata o assunto até a exaustão. Por isso que a gente faz isso fora do ar. Exatamente. Mas eu queria, Cauê, já que a gente fala tanto de obesidade e emagrecimento, efetivamente, a gente quer entender a obesidade, mostrar o problema que tem, as soluções que nem sempre estão associadas ao emagrecimento. A gente já falou várias vezes aqui da importância do treinamento. Como professores de educação física, temos na literatura dados a nosso favor mostrando que antes do emagrecimento, já vem de algum tempo eu acho que a ciência já vem, os pesquisadores já vêm tentando mostrar isso, e o que é interessante, e eu acho que importante também, porque muitas vezes o emagrecimento em si, ele causa uma decepção na pessoa, porque ela tentou, ela foi lá, não conseguiu emagrecer e desiste. Foi fazer atividade física para emagrecer, não emagreceu e desistiu. Existem até uma revisão sistemática sobre isso, do Burgess de 2017, quando ele fala de aderência. E aí, para nós que somos professores de educação física, o mais importante, aparentemente, eu sempre tomo cuidado de parece ser, aparentemente, a direção que a gente está vendo é que a atividade física é em primeiro lugar para melhorar o condicionamento, não só para melhorar o condicionamento, para melhorar os perfis metabólicos, os perfis cardiometabólicos, o risco cardiometabólico. Através da atividade física leve já se consegue isso, independentemente de um emagrecimento inicial, para depois sim, aderir à atividade física, você somar fatores de melhora, diminuir fatores de riscos a partir do emagrecimento. E baseado nisso, seria legal a gente trazer algumas historinhas de sucessos e fracassos sobre aquilo que a gente faz no dia a dia há algum tempo. No meu caso, há 25 anos que eu trabalho com isso, lembrando que eu sou provisionado. Hoje não mais, né? Não, desde 2008 que eu não sou mais provisionado. Então pronto. Me formei em 2008, mas trabalho desde 1997, mas com emagrecimento desde 2002. Eu tô aqui na seara formada há 14 anos, né? Tô indo para 15 anos de formado. Como você, eu me formei em 2008, né? Mas aqui antes eu tive uma experiência no estágio, né? Trabalhando em academias, trabalhando como estagiário. Esporte, trabalhei com natação por muito tempo. Mas assim,
com obesidade, né, uma coisa que me marcou muito foi meu assim, assim, foi, na verdade, o primeiro aluno que eu atendi quando eu estava trabalhando na Rede Bodytech. Olha só. O primeiro aluno que eu Essa atendi. história é legal de ouvir. Primeiro aluno. Eu entrei na Bodytech em 2007. 2007, entrei no Bodytech do Norte Shopping. E eu comecei a atender como cliente. O cliente, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, era o professor que, na verdade, não se dedicava à prescrição. Ele se dedicava ao atendimento. Porque sabia-se que, até hoje é assim, os primeiros 3 meses são os críticos para aderência à atividade física. Então, você tendo uma pessoa que ajude a manter essa pessoa ali, romper essa barreira dos 3 meses, fica mais fácil. E eu era esse professor do cliente. O cara que trouxe essa ideia para o Brasil, que entendeu isso antes de todo mundo de maneira mais clara, para seu Amaury Marcelo. Amaury Marcelo. Um ícone da educação física, um cara de quem eu sou fã, aproveitando para mandar um beijo para ele. Forte abraço, Amaury. E sempre que a gente encontra ele é resenha, né? Não, ele é fora do normal. Pensar que durante um período tentaram dar uma pichada no cara é um negócio que é só não conhecer realmente o trabalho para poder falar merda a respeito dele. Enfim. Vamos lá. E aí eu comecei a trabalhar. O primeiro aluno que eu atendi foi um obeso, adolescente, 110 quilos e tinha a minha altura. Caramba, Cauê. 110 quilos. O garoto ia para a academia e, assim, eu sentia, sabe, que ele ia envergonhado. Garoto. É um garoto de 14 anos. Da minha altura, 110 quilos. E ele ia envergonhado porque as blusas eram curtas. A barriga sobrava para baixo na camisa. Ele ia envergonhado para a academia. E eu sentia isso. E aos poucos ele foi começando a engrenar, e eu atendendo ele ali do lado. Pedi autorização na época para começar a acompanhar na prescrição. E aí eu comecei a prescrever também treino com supervisão, obviamente, do professor na época, que meu professor, na época, o responsável era o Luiz Fernando, que hoje é um dos sócios, né? Tem franquias da Bodytech, né? Hoje tem, se não me engano, 3 franquias da Bodytech. E... Conheço, pô, agora eu lembrei dele, você falou, pô, gente boa. Gente boa demais, gente boníssima. Legal. E... Que pancada, hein, Cauê? Já começar assim, estagiário no cliente, já pegar um desafio desse? Não, foi porrada, porque assim, o medo maior era ele abandonar, porque, assim, tinha tudo pra dar errado. Garoto de 14 anos, 110 quilos, desmotivado, entendeu? Encontrando na comida o seu principal consolo, porque pais separados. Nossa. Né? Então, ia pra casa do pai, encontrava consolo no hambúrguer. Enfim, tinha tudo pra dar errado. Só que aos poucos eu fui entrando na cabeça dele falando, pô, você precisa estar aqui, você precisa fazer exercício, você precisa... E assim, muito novo, muito imaturo ainda, mas com muita vontade de transformar aquilo ali. E ele foi motivando, fui conversando com ele, tentando mudar algumas coisas, diminuir o hambúrguer, diminuir o biscoito, tentar aumentar a comida saudável. Enfim, foi um trabalho de 6 meses. 6 meses que eu acompanhando ele direto. E depois de 6 meses, ao longo dos 6 meses, ele emagreceu 30 quilos. Em 6 meses? Em 6 meses. Ele foi para 80 quilos. E o melhor de tudo, ele nunca mais recuperou esse peso. Essa é que é a parte mais fantástica. Ele nunca mais recuperou esse peso, porque eu já tinha visto, assim, depois que ele saiu da academia, porque ele se mudou, a mãe dele se mudou, enfim, coisas da vida, né? Mas de vez em quando ele tava ali pelo Norte Shopping, ele tava ali naquela área e eu o via passando ali e ele não recuperou o peso. Ele chegou a 80 quilos, ele começou com 110, chegou a 80, né? E não, assim, continuou crescendo, né? Porque tem um processo de desenvolvimento ali,
mas ele não recuperou mais o peso. Pelo menos até onde eu consegui acompanhá-lo. Não sei hoje como é que ele tá, faz muito tempo, né? Tem 15 anos, isso. Mas assim, me impactou porque foi algo que... Foi o primeiro case que eu comecei que eu comecei dentro da Bodytech, meu primeiro case foi um sucesso. Né? Porque, efetivamente, a gente conseguiu transformar aquela vida. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Pô, que maneiro. Que bom. E imagina, você já pensou se você não tivesse conseguido esse êxito junto dele, porque ele é parte importante do processo? Sim, claro. Você já parou, já refletiu? Não, muito provavelmente hoje, assim, ele teria muitos problemas. Como eu já vi, na época que eu fiz pré-vestibular, eu tive um professor que faleceu de mal súbito. Ele era um obeso de 150 quilos. Caramba. Aos 28 anos de idade, ele faleceu de mal súbito. Alguém tem dúvida de que isso não foi provocado pela obesidade? Não, aí vão falar assim, não, mas eu conheço um cara que era magro, corria, treinava, era ativo, se alimentava bem e morreu. Sim, porque o que você faz quando você emagrece, quando você é ativo, quando você se alimenta bem, é diminuir o risco. Não é retirar o risco. Risco E há todos nós confusão temos. em relação a isso. Né? Risco todos nós temos. Você tem aí em casa, a gente tem aqui, todo mundo tem. Mas o risco de uma pessoa obesa ter esse tipo de desfecho é muito maior. E quando acontece, não assusta tanto quanto ao acontecer com uma pessoa magra, eu acho que a ordem correta é ativa fisicamente, que se alimenta bem, as duas coisas juntas. E magra. E magra. Mais importante, ativa fisicamente com uma boa alimentação. Porque já tem trabalho mostrando a importância da alimentação nas classificações de obesidade metabolicamente saudável, aquelas do triacilgliceral, etc, etc, etc. Essa história é muito boa, Cauê. Tem mais alguma? Cara... Tu mandou o sucesso. Não, vou mandar uma derrota agora. Vou mandar uma derrota porque, na verdade, me impactou tanto quanto o caso desse garoto. Eu atendi um senhor, 50 e poucos anos, né? Quase 60, 58, 59 anos. Senhor, 50 e pouco, já fiquei preocupado. Só que assim, era um senhor, 50 e poucos anos, que entrou na academia, ele tinha sequelas de pólio, então ele andava com os pezinhos meio tortos, e ele era menor do que eu, né? Devia ter 1,50 m e alguma coisa, com mais de 100 quilos. Né? Então, assim, era um obeso, provavelmente para a altura dele grau 3. Você falou que o garoto era da sua... Era da minha altura, tinha... Qual é? Por quê? Porque ele tinha 110. 110. Eu tenho 1,70. É só dividir aí. Só fazer a conta. Faz a conta aí na calculadora. Continua contando a história. 1,70, né? 1,70. E aí faz o IMC aí. E aí, tipo, ele deambulava razoavelmente bem, para quem teve sequela de pólio, e queria emagrecer, né? Queria emagrecer, queria tentar mudar um pouco a vida dele. E eu comecei a atendê-lo, primeiramente como professor no salão da musculação, e ele perguntou, né? Depois de dois treinos, ele perguntou sobre o trabalho com o personal. Beleza, a gente fechou 2 vezes por semana. Só que eu não consegui engajá-lo. Ele fechou 2 vezes por semana, ele ia 1 vez por semana comigo. E era a única vez que ele ia pra academia. Ou seja, aquele treino que era para demorar 1 mês para terminar, demorou 2 meses. E eu não consegui engajá-lo. Porque, eu trabalho muito e não sei o que, aquela coisa, né? Que, assim, a pessoa faz parte do processo, mas a gente também tem o nosso papel, a nossa parcela de culpa. Mas só que a derrota não foi aí, né? Não foi no engajamento.
Foi na forma como eu mostrei que ele estava errado. Porque naquele momento, né, quando você faz uma avaliação de retorno, você, mal ou bem, vai se sentir cobrado. A pessoa vai te cobrar resultado. Né? A circunferência abdominal dele tinha aumentado, o peso tinha aumentado. Né? Então, tava tudo errado ali. Não teve resultado do treino. Aí ele falou, puxa, mas eu tô treinando, tô vindo aqui na academia e não tô tendo resultado. Eu falei, puxa, mas você ao invés de vir 2 vezes por semana, você tá vindo uma. O treino que era pra demorar um mês, demorou 2 meses. Como é que você quer emagrecer? E aí, assim, ele sentiu, né? Falou, mas então não vale a pena pra mim. Eu poderia ali, com a maturidade que eu tenho hoje, né? Se eu tenho possivelmente 12 anos, né? Foi uns 2 anos depois de formado. Né? Uns 12 para 13 anos. Com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria agido de forma diferente. Né? Por quê? Porque ali eu assustei ele. Naquele momento eu assustei. Naquele momento, a forma como eu falei, o tom da voz, né? Toda a conjuntura ali falou pra ele o seguinte, olha só, seu lugar não é aqui. Entendeu? E aí, fatalmente, ele saiu da academia. Não tive mais notícia dele. Então, assim, eu considero uma derrota, por quê? Porque a minha forma de me comunicar naquele momento foi a pior possível. Porque ao invés de tentar trazê-lo para uma rotina de atividade física, ao invés de trazê-lo para uma situação onde ele realmente precisava estar ali, foi completamente oposto. Eu tirei ele dali. Não só ter assustado do sentido dos dados que você passou, mas o que você já falou aí, né? A maneira como você abordou não foi muito feliz. Sim, sim. E, obviamente, vivendo e aprendendo. Né? Tivendo outros casos. E não agir mais daquela forma. Né? E, por exemplo, o meu último aluno que é obeso, na verdade, ele deu uma parada comigo, ele tem uns trabalhos aí que precisa que ele não esteja... Ele precisa estar fora do Rio, enfim. E aí eu fiquei 1 ano, quase 2 anos com ele, né? E esse cara, obeso grau 3, ele tem 1,80 com 150 quilos. Já pesou 180, né? E emagreceu 30 quilos, só que estacionou no 150, naquela faixa 150, 155, estacionou ali e não saiu mais. Só que, ao invés de falar pra ele, pô, você não tá emagrecendo, eu falava, puxa, você tá treinando. E isso é muito mais importante do que o próprio emagrecimento. Por quê? Porque aqui, no treino, você tá mantendo a sua saúde. Você tá melhorando a sua saúde. Né? E ele percebia isso, porque era uma pessoa, né? Esse aluno é uma pessoa que tem lesão no tornozelo por excesso de carga, lesão no joelho, lombar dói, ombro dói. Então, assim, existe assim, complicações a nível articular importantes, né? E, assim, ele entendeu que manter um nível de atividade física é importante para a saúde, para além do emagrecimento. E eu consegui colocar isso na cabeça dele. Por quê? Porque mesmo com 6 meses de platô, né, que ele está desde o meio do ano até agora, assim, 6 meses no platô, 6 meses sem emagrecer, ele efetivamente conseguiu, né, ter uma frequência, pelo menos até agosto, setembro, ele conseguiu ter uma frequência que foi muito boa para ele. Por quê? Não sentia mais dores para subir escada, para descer escada, não sentia mais desconforto ou falta de ar andando distâncias maiores. Isso é ou não é um benefício? Pô, pelo amor de Deus. Qualidade de vida. Independência. Independência, exatamente. Aquilo que eu vi no
daquela série Quilos Mortais, né? O cara não consegue ter independência. E ele estava já migrando para isso. Porque ele se sentia, tipo, a velocidade que ele caminhava antes de começar a treinar comigo era de 2,5 por hora. É a velocidade que ele caminhava na esteira. E ele sentia dor. Né? A velocidade que ele caminha hoje é de 6 por hora. Sem dor. Sem dor. É muito diferente. Nossa. Imagina pra ele. Pois é. Então, assim, mantendo o platô de 6 meses sem perder peso. Isso é uma história de sucesso diferente. Exatamente. Exatamente. As pessoas precisam entender. Exatamente. É sucesso. E aí, é por isso que eu contei. É sucesso. Se o aluno não emagrece, mas ele está melhorando a qualidade de vida dele, ele está melhorando os indicadores de saúde dele, é sucesso. A gente tem que desmistificar, desestigmatizar essa coisa do cara atingir o platô, ele não está tendo benefício do exercício. A gente precisa desmistificar isso. Precisa desmistificar muita coisa, né? Porque a gente lida o tempo todo com toda a questão de estigmatização e preconceito de várias maneiras diferentes. Exatamente. Primeiro, o que você está falando, cara, é sucesso. Ele está treinando, ele está se sentindo melhor. Ele certamente diminuiu todos os riscos associados à condição dele. Ao mesmo tempo que tem também o preconceito que você está falando, que é preconceito que você está falando é o preconceito com não conseguir o sucesso. O professor achar, profissional de saúde Isso. achar que só é sucesso quando emagrece. Isso. Ao mesmo tempo, tem um preconceito com a pessoa que tem a condição de obesidade. Sim. E aí, também não pode usar isso para embelezar o negócio. Uhum. Falar maravilhoso, ser obeso, tá tudo certo, estar obeso e vida que segue. Não, eu tenho certeza que ele continua na luta contigo para tentar emagrecer mais. Ele quer emagrecer mais. Não tenho dúvida disso, né? Uhum. Tanto que eu já conversei com ele, que talvez para ele uma intervenção medicamentosa seja necessária, né? Talvez para ele investir nisso seja necessário, porque isso vai fazer com que ele tenha uma mudança, né, significativa a nível de metabolismo, que é uma mudança que o exercício ele não consegue provocar tanto, né? O exercício, beleza, ele estimula, por exemplo, o nível de GLP-1, né, que hoje é um alvo, né, das medicações que tratam a obesidade. Mas a gente entende que o exercício ele vai ter um impacto até certo ponto nessa proteína. Ele não vai passar desse ponto. Para passar desse ponto, precisa da medicação. E aí a gente tem a carga genética que influencia e, de repente, a medicação consegue superar essa carga genética. São coisas que a gente precisa pensar quando a gente está lidando com uma pessoa obesa. Por isso que é tão complexo. A gente não pode simplificar isso. É por isso que está falando acima de 30, obesidade. Não está falando de... Sobrepeso, não está falando... Sobrepeso, você pode ter um sobrepeso que é punk. O meu foi punk. Eu cheguei a 20 quilos acima do peso, borderline com obesidade. Era 29,7 meu IMC. Eu vou te confessar uma coisa. Mesmo quando eu era atleta extremamente ativo, hoje eu não sou tão ativo assim, mas mesmo quando eu era extremamente ativo, nadava 5.000, 6.000 metros por dia, corria 3, 5 quilômetros por dia, musculação, aquela coisa de vida de atleta, mesmo quando eu tinha essa vida, meu IMC não era um IMC baixo. Por quê? Porque IMC leva em consideração massa corporal e tamanho. Sim. E eu sempre tive massa muscular. Então, por exemplo, quando eu falo... eu tenho um IMC hoje muito próximo de 30. Muito próximo. E talvez, né, o IMC para mim não seja um marcador tão eficiente.
Por quê? Porque quando eu faço a minha avaliação e eu vejo a minha massa muscular, ela tá acima da normalidade, muito acima da normalidade. Aqui o IMC, isso é legal. Vamos falar de novo então sobre isso rápido. Sim. Rápido. É que o IMC, você tem crítica, eu já vi médico falando, tá? A pior medida que tem na medicina é o IMC. Quando você fala do ponto de vista epidemiológico, Não é. cara, primeiro que assim, nós sabemos que a média da população, você faz um estudo e a gente fala de média. Claro que tem um sujeito que está mais para cima, tem um sujeito que está mais para baixo. A mesma coisa é relacionada à massa muscular. Você é um sujeito, pelo que você está contando aqui para a gente agora, para a gente, que eu estou considerando que as pessoas estão nos ouvindo ou nos assistindo, você é um cara acima da média com massa muscular. Mas se você pegar a média da massa muscular da população, se você pegar a média da população, o IMC é a medida que dá para fazer, do ponto de vista epidemiológico. Sim. Então, E eu assim, já vi pesquisador, inclusive, defendendo ferrenhamente o IMC. Não é o meu caso. Acho que no final, se você tá... Cara, quando você está lidando com uma pessoa, nós estamos falando aqui com profissionais de educação física, com professores. Claro, pode ter leigo assistindo a gente, também vai servir. No individual, a conversa é diferente. Você vai lá no individual, você faz uma avaliação. Mas e se você não tem acesso a uma avaliação? Você não tem acesso a uma tecnologia, alguém que possa te ajudar? Cara, você vi aqui o teu aluno, inclusive, 38, grau 2. O aluno de 110 com 1,70. Olha a rapidez. Tu falou estatura. Nunca vi a pessoa na minha vida, pela estatura e pela massa corporal, eu consigo ter uma ideia de como ele estava. Com 38 de IMC, gente, a chance desse cara estar com um percentual de gordura baixo é precisa ser um halterofilista. Muito Fisiculturista gigante. feraço. Não, gigante. Da minha altura, com 100 quilos, cara, o cara tem que ser um fisiculturista a nível mundial, nível Olímpia. Então, é basicamente isso. Aí a gente entra naquela questão da curva da normalidade, né, onde você tem os extremos. quando passa de 30, Cauê, a chance de estar errando é baixinha, vai errar no indivíduo ou no outro, mas na população, que é o que conta, como um todo, o acerto é muito grande. Muito maior, muito maior. Não tem. Eu entender que a medida tem limitação é legal. Excluir a medida do ponto de vista epidemiológico, para mim, é um pouco ignorante. Eu acho um pouco ignorante. Tá na hora da tua vez. Cara, as duas... Eu tô pensando... Pensou que ia fugir? Não. As duas histórias... Eu trabalhei muito com isso, principalmente na sala de musculação. Mas as duas histórias que vão me vir na mente aqui, eu não fui o responsável no processo de emagrecimento. Mas é uma história muito bonita, que eu sei que a pessoa é minha aluna hoje e venceu esse desafio. E se você tem podcast dela, ela fez o podcast com a gente, que é a Emília. Ela não emagreceu treinando comigo. E uma história de uma pessoa que eu vou contar depois, que eu não lembro nem o nome, que eu não sei o que aconteceu depois. Mas é uma história que vai ser legal para falar de um pouquinho de preconceito e tudo. A Emília chegou a perder 40... Eu acho que ela chegou a perder, não. Ela perdeu 40 quilos. Era executiva, estressada, não tinha mais controle, não fazia atividade física, comia pra caramba, comia mal. Uma história muito complicada. E decidiu mudar a vida dela e emagreceu 40 quilos. E ela veio treinar comigo porque pós-emagrecimento ela passou a fazer muita atividade física, pedalar, correr, nadar, e passou a ter muitas dores. E procurou a nossa equipe lá na MCP Performance, trabalhou comigo, com o Marcão e com a Claudinha, a gente cuidando dela para ela continuar fazendo o que ela estava fazendo, diminuindo as dores. E ela está treinando comigo até hoje. Isso foi em 2018, ela já chegou magra,
Já são 4 anos, cara, e ela continua seca, pedalando pra caramba. Não, e a Emília, eu sigo ela no Instagram. Punk, né? Ela é punk. Ela, Punk. galera, atleta de endurance de... Atleta amadora. Mas, cara, o que ela faz Porque é um negócio surreal. é surreal. É o ultramaratona da bike, né? Ela é demais, assim. É muito fora da curva. Sim. Ela continua treinando comigo, mas assim, a história de sucesso de emagrecimento mais legal que eu conheço. Não fui eu que emagreci, não. Eu não era o professor que estava no processo. E ela contou essa história pra gente lá no podcast da temporada 2. Foi na temporada 2, dois. exatamente. Mundo foi Real. Episódio extra. Exatamente. Que ela fez depois. Ela fez, a Lilian fez, eu não sei quem fez primeiro. Foram 2 histórias. Que a Lilian também é uma história legal de uma professora de educação física. E a outra história, eu não sei se é de sucesso. Porque ela é de 1992. Eita, nós. No Exército. Eu servi na Polícia do Exército, Batalhão Marechal Zenóbio da Costa. E, cara, todo mundo magrinho. E apareceu um soldado, porque a história que eles contavam pra gente, Cauê, é que era o seguinte, lá são 5 companhias. Primeira companhia, segunda, terceira companhia. Companhia de comando e serviço, companhia de serviço, o comando de serviço, não lembro agora, que é uma companhia que o cara tem que entender de eletricidade, tem que ser um torneiro mecânico, tem que ser mecânico de veículo. São os caras que vão cuidar do quartel. E a companhia de escolta e guarda, que foi onde eu caí. Segundo a lenda lá, que contavam pra gente, que eu não sei se é lenda, depois de tantos anos eu estou falando como lenda, é que quando nossa companhia tinha 127 soldados, se eu não estiver falhando a memória, ou 137, enfim. Quando chegou em 60 soldados, acabou, não tinha mais ninguém para ir para a Polícia do Exército. Porque tinha uma seleção um pouco diferente para ir para lá, do ponto de vista físico, lá no negócio da prova e tal. Que a gente fazia uma prova, fazia um teste, um negócio, coisa pra caramba que eu passei lá. Não na Polícia do Exército, mas quando eu me alistei. E aí, completaram esses 67 restantes, se forem 127, cara, completa. Irmão, não pode ficar, a companhia tem que ser completada. Ele tinha um sujeito obeso, que estava obeso. Ele não era sobrepeso, ele estava obeso. Assim, eu tô afirmando baseado numa memória visual. Posso estar todo errado, mas ele, no mínimo, era acima do peso. E logo nos primeiros dias, o tenente Guimar, que era um sujeito com sobrepeso, aquele que tem baixinho, que tem aquela barriguinha, que um dia virou pra gente, todo mundo com 18 anos, em forma, bonitinho, veio o tenente Guimar baixinho, digamos assim, gordinho, assim, eu vou acabar com vocês. E o tenente, o sargento, o cabo, para fazer você pagar no sentido de que era pagar flexão, fazer exercício, ele, não sei se é lei, não sei, tinha uma obrigatoriedade dele fazer junto com você. Então, quando o cara fala que vai acabar com você, ele está dizendo o seguinte, eu vou treinar com você e você não vai aguentar chegar no final. Só cara de 18 anos, só moleque de 18 anos, magrinho, fortinho, sei o que, e o tenente lá, barrigudinho, sei o que, falando pra galera, eu vou acabar com você, já a galera olhou e falou assim, então vem, tenente, vem. E o tenente veio e matou todo mundo. Aí a gente vai na história do, né? Eu já sabia que ia chegar aí. Condicionamento físico e o que aconteceu? Que ali 2, 3 meses depois, todo mundo já engolia ele, porque estamos falando de uma galera de 18 anos de idade. Começou a treinar, meu irmão. Chegou uma hora que... Mas aí ele já não precisava mais estar à frente ali. Pô, tu vê que o cara... esse sujeito era um sujeito bacana, rigoroso e tal. Exigente, dava esporro pra caramba, botava pra pagar, punia... Mas o cara absolutamente correto, olhando pra gente, falando, vou fazer vocês virarem pessoas melhores. E aí que vem um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. Que ele pegou esse rapaz, que eu não lembro o nome, acima do peso, e falou, gordinho, vem comigo, gordinho. É desse jeito, não tem esse negócio. É bullying. Tá muito gordo. E ele falou,
você vai emagrecer. E quem olhasse ali o comportamento com o olhar de hoje, eu tô falando de 1992, assim, cara, prende esse cara, gordofóbico, não sei o quê. A gente entrava no refeitório, ele vinha atrás. Pô, pena que eu não lembro o nome do soldado. Ele vinha atrás, o soldado fazia parte do pelotão de moto, inclusive. Ele vinha atrás, na hora que os soldados estão servindo a sua comida, ele com a bandeja, não, uma colher só. Não, isso aqui não, isso aqui você não vai comer não. Aqui. Vigiou ele, vigiou. Vem cá, agora vamos treinar. Cara, o moleque emagreceu, ficou bem pra caramba, e um carinho enorme do Tenente Guimar com ele. Que parecia bullying e preconceito. Foi cuidado. Foi cuidado e atenção. E o moleque melhorou pra caramba e foi grato. E eu lembro do Tenente Guimar só me dar esporro. E no dia que eu saí, ele apertou minha mão, falou, você é um cara muito bom, você vai ter sucesso lá fora. O cara muito diferente. Que você olha de fora, você olha no primeiro momento com uma análise cheia de mimimi e fala gordofóbico, preconceituoso, não, cuidando de todo mundo. Ele cuidou de todo mundo. Ele fez uma companhia que era uma zona, porque era uma zona, era a pior companhia do quartel, virar a melhor companhia do quartel. Na mão dele, quando ele parava na frente, meu irmão, era... Sabe, é chato marchar, é chato fazer ordem unida, é chato fazer exercício físico. Quando ele parava na frente e começava a conversar com a gente, tinha vários tenentes, tinha um capitão, tinha vários sargentos, tinha cabo. Quando ele parava na frente da companhia e abria a boca, era outra companhia, cara. Impressionante. Liderança, né? Total. Não, cara... Liderança. Não sei se o garoto lá, se o soldado, está magro hoje. Mas enquanto ele esteve na companhia de escolta e guarda, ele esteve magro. Cara, assim, engraçado você falar isso. Eu, né, por ocasião do fim do projeto, infelizmente está acabando, o projeto de educação em saúde, né, vai acabar agora dia 31 de dezembro, eles passaram uma pesquisa para saber a nossa opinião sobre o programa, sobre o perfil do profissional, enfim. E uma das perguntas era, qual é o perfil da pessoa que tem que executar esse cargo aqui? E uma das coisas eu coloquei, liderança. Liderança. Eu tive uma época que eu falei muito esse negócio de habilidade genérica, né? Profissional do futuro. E os caras falam muito de liderança. Né, assim, eu acho que isso é um pouco óbvio. Sim, é um pouco óbvio, mas não... A pessoa que está trabalhando com emagrecimento, às vezes, não pensa que é óbvio. Às vezes pensa o seguinte, basta eu prescrever certo. E às vezes não. Não basta você prescrever certo. Você tem que conduzir a pessoa. Mas aí, Cauê, não só no emagrecimento. Não, em qualquer área, ok. Mas eu tô falando de emagrecimento porque muitas das vezes, né, eu vejo profissionais atuando com emagrecimento, né? Tem aqueles que tentam vender a receita milagrosa do emagrecimento. Pra mim isso aí é lixo. Amassa, joga no lixo. Tem um cara que tem um conhecimento técnico razoável e consegue prescrever, entendeu? Ó, se soou o estranho no teu ouvido, culpa do Alan. Tem um cara que tem um conhecimento técnico razoável, mas não consegue ter sucesso porque justamente não tem essa capacidade de conduzir a pessoa do ponto A ao ponto B. Que não é só liderança, é uma parte relacional como um todo. Sim. Problemas da nossa formação, que inclusive eu e o Carlos Gustavo e o Carlos Amoroso estamos tratando no outro podcast que intercala com esse aqui. E a gente está avançando lá e vai falar muito sobre isso, então, mas não deixem de assistir, por favor. É uma questão de formação, de entendimento que a atuação profissional, que isso é em qualquer área, vai além do conhecimento técnico. Sim. Que você adquire, no nosso caso, na fisiologia, na biomecânica, na anatomia. Vai muito além disso. Cara, é aquilo. Você tem que... Nós somos professores. Eu falei isso essa semana nos stories que eu coloquei no Instagram.
A gente precisa, como professores, transformar e inspirar. E isso vale para prescrição de exercício também, né? A gente precisa transformar aquela pessoa em uma pessoa que consiga executar e que tenha vontade de executar. E precisa inspirar aquela pessoa a executar. E continuar. Isso aí é um processo que se retroalimenta. E saber que nem sempre vai conseguir. E que às vezes você não conseguiu, mas pode ter uma pessoa que consiga. Ou pode ser que ela tenha um perfil que não vai conseguir. Exatamente. Que está lá atrás, que tem que ser tratado de outras maneiras. Aí vem questões psicológicas, questões sociais. Vai muito além. Só queria voltar rapidinho aqui no episódio lá do Tenente Guimar. Porque eu não tô... Tomar muito cuidado, porque eu quero dizer é que como as coisas são dependentes de contextos. Quando você vai acusar de qualquer coisa. Outro dia eu vi um pedaço no podcast que eu achei fantástico. Não sei se eu vou lembrar exatamente como é a história, mas era uma nutricionista falando. E o que você acha de uma criança que comer torta? A resposta rápida é errado. Ela falou, uma criança que teve... Não lembro se é isso. Eu vou colocar aqui para poder ilustrar. Que é uma criança que teve câncer. Eu acho que foi essa história. Não sei se foi uma doença e tal. Que passou por uma quimioterapia. Passou um monte de aperto. No dia do aniversário dela, ela é recebida por várias pessoas. E ali tem uma torta de chocolate que ela vai comer. Aquilo vai celebrar. Mudou o contexto. Mudou completamente o contexto. Então, no caso do Tenente Guimar, o contexto da vida no Exército, quem vai para lá já sabe, meu irmão, já sabia que eu ia sofrer e sofri pra caramba. Me diverti mais do que sofri. Se eu contar as histórias, é muito mais difícil. Se você souber olhar e falar, cara, isso aqui é muito engraçado, que foi o meu caso, eu consegui ter essa percepção, muito talvez por causa de uma história anterior dos meus 17 anos, de vou falar assim, sofrimento psicológico, me fugiu aqui a palavra, mas muita pressão para um adolescente totalmente imaturo, despreparado para o que eu passei nos meus 17 anos de idade. Então, quando eu entrei no Exército, parecia uma colônia de férias. Sofri do ponto de vista físico, de ralar muito, mas psicologicamente, para mim, aquilo lá era uma delícia. Porque eu ria mais todo mundo, inclusive os soldados pagavam. Eu lembro do Sargento Neves falando, enquanto o soldado Alain não parar de rir, vocês vão continuar pagando. Aí todo mundo olhando e falou, vou entrar na porrada. Eu não consigo parar de rir, todo mundo já me olhando de cara feia, todo mundo pagando. E eu tinha que dar um jeito de parar de rir, porque eu não conseguia, porque eu achava tudo engraçado, o jeito das coisas, assim, aquela coisa muito certinha, bonitinha. Nunca tive nada disso na minha vida muito certinho. Enfim, o contexto que eu estou colocando, se você só falasse o Tenente Guimar, que ele fez isso, como bullying, horrível, tal. Não, naquele contexto ali. Então, tomar cuidado quando a gente se precipita em fazer juízo daquilo que a gente não está entendendo o contexto como um todo. Acho que isso vale para qualquer situação. Hoje a gente vive situações na sociedade em que nada é levado em consideração. É isso. Somente aquilo que a gente acha que é certo. E eu já contei essa história lá no podcast com a Rafa e com a Edma, se eu não me engano. Já contei essa história também em algum vídeo que eu fiz. Eu também sou um sucesso no caso de emagrecimento. Passei 10 anos no borderline com a obesidade, numa briga enorme. Isso dá uma história enorme. Vamos parar por aqui que já deu o nosso tempo. E consegui encontrar um caminho para manter um peso saudável, um nível de atividade física legal. Comecei, depois de muito tempo inativo, comecei com atividade. Comecei fazendo o que a gente chama de exercício físico, que é a atividade física, e passei 3, 4 meses me tornando novamente ativo, sem emagrecer 1 grama. Não é aquela variação normal na balança, mas sem emagrecer de fato. Aí, depois de 3, 4 meses ali já ativo, me sentindo melhor, falei, cara, agora chegou a hora de emagrecer. E aí eu cuidei de emagrecer.
É Excelente. isso. Cauê, foi? Foi. Último episódio do ano, tá bom pra caramba, né? Já estamos no fim da cerveja. Mas tem outra ali, a gente vai encerrar e vai continuar offline. Exatamente. Alan, Um brinde aqui. um brinde novamente. 2023 vem aí com muita coisa, muita novidade, muita informação e sempre um prazer enorme estar do lado dessa fera, pô, assim, eu falo pra ele, título pra mim não é porcaria nenhuma porque eu tenho um cara aqui que, assim, tem um nível técnico absurdo, uma experiência prática absurda e converso com você com poucos. Então, pra mim... Obrigado pelas palavras. Eu não preciso falar muito o que eu penso de você, mas preciso também, porque você é uma fera que conseguiu os títulos, um cara que eu aproveito muito no meu dia a dia para tirar várias dúvidas com segurança, que eu sei que vai vir. Uma pessoa que se tornou um amigo, aceitou o desafio para me aturar, porque não é uma coisa fácil. E, cara, obrigado por sua generosidade com a galera, comigo no dia a dia. Feliz Natal, feliz Ano Novo. 2023 Nos encontramos vem aí, novamente com tudo. em 2023. Cauê, Fechado. um abraço. Abraço, galera.